Chegamos, Sammy Boy, às portas do fim de semana. Esse é o primeiro InvestCult do mês de março, para quem nos acompanha diariamente neste bate-canal toda sexta. Nós temos esse programa leve, descontraído, um programa com uma trilha, bota trilhas, anota aquela trilha de easy listening, sabe o que é easy listening? Tem uma bossa nova, meio jazz, que tem uma dica cultural. Não é Kennedy não, né? Música de elevador não dá. Easy listening é aquele jazz instrumental. Capulpari, não. Talvez, de um get together. Moscow Mule na mão? Moscow isso ou não? Não sei. E pode ter um filme, um livro, um documentário, quem sabe uma receita, Dori, que você pode dar, certo? Receita, acho que nunca trouxemos aqui. Mas nada impede? Nada impede, é só saber o que você, querido, querida, seguidor, seguidora, tem a nos dizer a respeito desse assunto, ou o que você quer saber, na verdade, não é? Porque nós temos, por exemplo, hoje o Tira-Teima. No Tira-Teima de hoje vamos responder as principais dúvidas que foram encaminhadas ao longo desses últimos dias. E qual será o tema, Sammy Boy? Isso eu só vou contar depois da vinheta. Tira-Teima chegando na tela, amiguinhos e amiguinhas. Já está aqui nosso Tira-Teima e hoje falaremos sobre um dos produtos mais clássicos do mercado financeiro brasileiro, CDBs. Para quem não sabe, são títulos de dívidas de bancos. Então você empresta dinheiro para o banco, para a instituição financeira por um certo tempo. E depois você, obviamente, recebe o que você investiu, mais um rendimento. Tem pré-fixado, tem pós-fixado, tem com liquidez diária, então, enfim. Os CDBs podem ser pré-fixados, que é quando oferecem um percentual fixo, podem ser pós-fixados, que é quando o retorno é atrelado ao CDI. Ou outro indicador. Outro indicador que você só vai saber o resultado em termos percentuais no futuro, porque você larga sabendo a regra, mas você não tem cravado ali quanto você vai ganhar de retorno exato com aquele investimento, né? Então, por exemplo, você pode falar assim, vou investir em um CDB que paga 5% ao ano. Beleza, pré-fixado, garantido. Ou pode ser um CDB que paga, 120% do CDI. Mas qual será o CDI? Isso o tempo dirá. Então você sabe a regra, mas não sabe exatamente qual será o seu retorno financeiro. Feita essa introdução, então vamos responder a dúvida da Jussi Maia. Por que um CDB varia tanto de banco para banco se é um mesmo produto, Sammy Boy? Então aí tem vários motivos, né? Então se a gente pegar as aplicações de mesmo prazo, mesmo assim pode variar. Por quê? Então vamos supor tudo mais constante, o famoso ceteris paribus. Tudo mais constante. Então a gente vai fazer o quê? Suponha que são dois bancos, então você vai ter o mesmo prazo, o mesmo valor investido e o mesmo tipo de CDB. Então, os dois ligados ao CDI. Mesmo assim, é muito possível que um banco pague mais ou menos que o outro. Uma das razões é o risco. Então, se você tem mais risco, né? Aí, risco não do investidor, estou falando do banco. Se o banco tem mais risco de não cumprir com o retorno, mais ele vai ter que pagar. Então, bancos pequenos pagam mais que bancos médios, que por sua vez pagam mais que bancos grandes. Então, existe aí uma relação entre risco e retorno. Deve lembrar que você, ao investir no CDB, você está emprestando dinheiro para o banco, então o risco é o risco de inadimplência. Porém, CDBs são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, até 250 mil por CPF e por instituição. Caso o banco venha a quebrar, o FGC garante 250 mil por instituição e 1 milhão no geral. Se você quiser saber sobre risco, também tem as agências de risco, a gente já falou aqui no Cafeína. Você pode entrar na agência de risco e ver o risco do banco. Mas é muito comum também no CDB, você usar que nem nós fazemos o aplicativo da Easy Invest, você vai lá, muitos CDBs têm já a nota de risco. É isso. Próxima pergunta, Sammy Boy. A próxima pergunta é para você, é de João Pedro da Costa. CDB é bom?
para reserva de emergência? Muito bem, João, obrigado pela pergunta. Olha só, o mais importante quando você está pensando em montar esse seu primeiro colchão de segurança, essa primeira fase, digamos assim, do seu patrimônio, é você ter um risco baixo e uma alta liquidez, tá? Então, no caso dos CDBs, como ele já tem essa proteção, essa segurança que o Sami comentou do FGC, fique de olho na liquidez. Muitos CDBs, você coloca o dinheiro lá e só consegue resgatar no vencimento. Isso pode ser depois de 1 ano, 2, 3, 4, 5, enfim. Então, para o CDB ser relevante, útil, aplicável para esse objetivo de reserva de emergência, ele precisa ter liquidez diária ou praticamente diária. Se você conseguir resgatar o seu dinheiro com máxima agilidade e antes do prazo de vencimento. Então, se o CDB onde você está de olho oferece esse tipo de liquidez, aí sim ele pode ser usado para reserva de emergência. Lembrando também, óbvio, que tem o Tesouro Selic, o risco isso que eu ia falar. praticamente... Se é para pegar um CDB com liquidez diária, que pague pelo menos 99%, mínimo 100% do CDI. Senão você vai pro Tesouro Selic e toca o barco. É isso aí. E toca o barco, certo? E tem também fundos DI, eventualmente você pode usar são também. As taxas, né? Tem que olhar, mas normalmente é tudo muito próximo. Principalmente quando a taxa de juros está baixa, que é o caso. Aí nesse caso, Tesouro Selic é um no-brainer, como diria, né? Mas precisa colocar um dinheirinho lá para resgatar a qualquer momento com muita segurança e pouca liquidez? Não é daí que você vai fazer o seu patrimônio crescer. Não é isso que vai fazer você ter aquela aposentadoria extraordinária. É reserva de emergência. Então a emergência tem que estar acessível e num risco baixo. Tesouro Selic normalmente é o mais adequado para isso, tá? Mas CDBs com liquidez diária você pode fazer sim. Só bom ver isso que o Sam falou, né? Que pague pelo menos 100% do CDI ou algo senão assim. Você vai no Tesouro Selic, que aí você não está emprestando dinheiro para banco, você está emprestando dinheiro para o governo brasileiro, dívida interna, dívida em reais, e o governo dificilmente dá calote, até porque ele pode emitir nova dívida para pagar a antiga ou até imprimir dinheiro. Lembrando que se ele fizer isso, gera inflação para quem investiu no Tesouro e para quem não investiu. Então, se você está no Brasil, você já corre esse risco. Exatamente. Correto? Próxima pergunta, Lucas Henrique. Queria saber quanto aos custos de investir em um CDB. Ainda assim, é melhor do que a poupança, Samidana? Boa pergunta, muito boa pergunta. Muitos desconhecem dos custos desse tipo de investimento. Então, vamos lá. Tem o IOF. O IOF é um imposto sobre operações financeiras. Mas o IOF, ele é uma tabela decrescente nos 30 primeiros dias. Então, se você ficar mais de um mês, já não vai ter IOF. E se a gente comparar com a poupança é a moça bonita, não paga, mas também não leva, como diria os feirantes. Por quê? Porque a poupança só ganha dinheiro depois que faz um mês aniversário. Então, não tem imposto na poupança, mas antes de 30 dias também não ganha nada. Além disso, o CDB tem um imposto de renda. E aí ele vai naquela tabela regressiva, de forma que quanto maior o tempo, menor é a alíquota. Então a variação de até 6 meses é 22,5% a alíquota, depois vai para 20 de 6 meses a 1 ano, de 1 ano a 2, 17,5%, e depois de 2 anos cai em 15%. Lembrando que é sempre sobre o rendimento. Então você tinha 1.000, foi para R$ 1.200, você vai pagar sobre os R$ 200. No atual cenário, principalmente se a gente olhar os CDBs da Isinvest, né, de corretoras de bom nível, que é o caso da Isinvest, eles valem bem mais que a poupança. A poupança paga 70% da Selic. 70% da Selic. Selic está 2, neste momento, pode aumentar, pode diminuir, mas está 2. 30% de 2, 1,4% ao ano. Tá. Muito bem. O CDB que pagar 100% da Selic, e acho que na Isinvest nem tem CDB que paga menos de 100%, não lembro de ter visto. Mas 100% da Selic você vai ganhar 2%. Aí, por mais que você pague ainda a taxa, sei lá, de 20%, né? 20% só para facilitar a conta, você vai ficar com 1,6%. Então vai ser melhor. Então, fazendo essa regra assim, é mais do que 100% da Selic, vale a pena. Lembrando que tem CDBs aí pagando 150%, 160%, aí não tem liquidez diária e até prefixados com 12%. Dá uma olhada lá na Isinvest. Já o Rafael Lima,
ele não fez uma pergunta, mas ele fez um comentário. Meu avô dava boa noite para Cid Moreira, no JN. Hoje eu dou bom dia para Sami e Doni no Cafeína. Muito bem. Você vê que nem tudo melhorou. Nem tudo melhorou. Cid Moreira. Já diziam alguns que no passado as coisas eram melhores. Antigamente, no meu tempo. No meu tempo. Você tinha aquela voz aveludada de Cid Moreira no JN, aquele timbre. E agora você tem que ouvir aqui essas duas taquaras rachadas. O que é uma taquara rachada, Samidana? Você que tem essa vivência. Não sei, mas vamos perguntar para o Google. Taquara deve ser um animal, né? Uma rachada? Um animal? A taquara rachada, um instrumento musical? É uma expressão para indicar que tem uma voz tão estridente e desafinada e desagradável. De onde vem? É uma espécie de gramíneas nativas da América do Sul. Não tem muito. Gramíneas. É tipo um bambu. É. A maioria com caules ocos e segmentados em gomos, em cujas intersecções se prendem as folhas. A taquara, também chamada de taboca e taquari. Essas plantas são também usadas na construção de pífaros, instrumentos de sopro, que são melodiosos apenas se forem tocados corretamente e se não tiverem rachado. Então quando a taquara está rachada, o instrumento de sopro, que é construído a partir dela, fica irritante. Isso. Você sabia disso? Então o taquara é um instrumento feito desse bambu e quando ele está rachado, ele irrita, certo? Pô. Muito bem. Muito bem. Eu sabia que você tinha a resposta na ponta da língua, Sammy Boy. O Caio Zaire perguntou o seguinte: Sammy, quando vai acontecer o sorteio de suas camisetas? Já teve, né? Já teve. Essa é dessa safra, não? Essa não é que a gente tá, né? Mudança, então tá vendo o que vai fazer. Essa é da primeira leva. Só como que é essa aí? Otimista. Vem aqui, vem na geral aqui, ó. E otimista, pessimista e cientista. E aí o cientista... Aí, cheio de cálculos. Cheio dos componentes que vão na água. Muito bem. Você que fez o design? Não, foi o pessoal aqui da nossa equipe. Foi o Pedro, né? O Pedro? Pedro Bandeira. Aí. Pedrão. Craque do tênis, hein? O Edu Ferreira deu um conselho, Sammy Boy. Qual? Por favor, não vão pra TV aberta, porque eu não assisto TV aberta. Acho que já... KKKK, já era. Já atrasou o conselho. Não vai, olha... Se você tivesse falado antes, talvez eu tivesse tomado uma outra decisão. Agora o Doni já... Mas o Cafeína continua aqui neste canal. Sim. O Cafeína ainda não foi negociado pela TV aberta. Também ninguém tentou, mas quem sabe um dia. Já o Alexander fez um pedido. Ele falou, seria interessante fazer um vídeo sobre a BlackRock e a Vanguard, os verdadeiros donos do dinheiro. Fica a dica, gostei. Interessante. Fica aí para os nossos pauteiros, nossos editores, nossos produtores. Sim. Muito bem. E vamos agora para o outro momento muito legalzão dos programas de sexta-feira, que é o Invest Cult. Pode rodar a vinheta. Muito bem, Sammy Boy, a dica do dia é um livro chamado O Investidor de Bom Senso, de John Bogle. Esse livro é considerado uma espécie de guia clássico para o investidor que quer operar no mercado de uma forma relativamente simples, eficiente, né? Para quem não conhece esse autor, a pronúncia, o dono da pronúncia aqui é Samidana. Eu apenas faço a menor ideia. Mas eu já ouvi falar do autor porque ele é fundador da famosa gestora americana Vanguard, que aliás foi esse que pediram. Olha só. Ô Alex, mas aqui é tempo real, entendeu? Alexander. Então é isso. O que aconteceu? Alexander. É isso mesmo? Separado. Não é Alexander. E por que separado se escreve tudo junto e tudo junto se escreve separado? Hein? Eu não sei. Bom, mas o John, o autor, recebeu o crédito pela criação do primeiro fundo de índice, conhecido, você já sabe porque está aqui neste canal há bastante tempo, pela sigla ETF. Então, olha só, ele foi lá e teve o primeiro ETF, criou o primeiro ETF. No seu livro ele ensina a construir uma carteira bem diversificada e de baixo custo com riscos diluídos, além de trazer alguns depoimentos de investidores mais experientes, como o sempre citado Warren Buffett, né? Que inclusive já exaltou a forma como o autor ensinava os investidores a ter bons rendimentos com custos bem reduzidos. Então já foi referendado pelo homem que anda com um Cadillac não sei que ano. O Warren Buffett. Eu vi uma imagem dele aí dirigindo. Agora, o John Bogle faleceu, não faz muito tempo, foi em janeiro de 2019, e ele era
um grande investidor, um magnata, um filantropo. E ele sempre foi um cara contra especulação e a favor dos investimentos de longo prazo, da paciência, da redução de taxas de corretagem, sempre que possível. Para ele gostava de fundos de baixo custo, mantidos aí por uma vida inteira, inclusive reinvestindo dividendos. Então esse é um pouco, eu não li o livro, mas eu sei um pouco do Jojo. Muito bem, então essa é a dica do Investe Com de hoje. Você tem também uma sugestão pra gente? Você viu que a questão do Alex já trouxe aqui uma inspiração pra gente trazer uma dica logo associada àquilo que ele tinha questionado. E você, qual é o filme, o seriado ou o livro que você indicaria para este fim de semana? Comente neste vídeo aqui que a gente quer saber, tá bom? E vamos agora para o Giro de Notícias. João Paulo Lemann está deixando o conselho da Kraft Heinz, a gigante que ele ajudou a montar com o bilionário Warren Buffett e que desde então perdeu metade de seu valor. Lemann, de 81 anos, orquestrou alguns dos maiores negócios da história. Ele tem participações na AB InBev, a maior cervejaria do mundo, e no Restaurant Brands International, empresa por trás do Burger King. Sua fortuna é avaliada em 22 bilhões de dólares, de acordo com o índice Bloomberg Billionaires, o que o torna a pessoa mais rica do Brasil. Segundo a Embrapa, a produção agrícola do Brasil alimenta 10% do mundo. De acordo com a instituição, o Brasil foi responsável pela alimentação de cerca de 637 milhões de pessoas em 2020. O país também saltou na participação do mercado mundial de alimentos, de 20,5 bilhões de dólares para cerca de 100 bilhões nos últimos 10 anos. O destaque é para carne, soja, milho, algodão e produtos florestais. O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou videochamadas pelo computador. As chamadas só podem acontecer, por enquanto, entre duas pessoas. E os usuários devem usar o programa oficial da empresa para computadores, disponível para download gratuito no site da companhia. Tudo bem, giro de notícias dado, mas não podemos nos despedir, não podemos encerrar o Cafeína de Sexta, o Cafeína que termina derradeiro da semana sem ver o que aconteceu no mercado. Roda o fechamento de mercado. O Ibovespa fechou em alta de 1,36% aos 112.690 pontos. A aprovação no Senado da PEC emergencial em segundo turno impulsionou o índice da Bolsa Brasileira. As maiores altas do dia foram lideradas por Cosan, Hering e Rumo. Já as maiores baixas por Gol, VEG e Hapvida. Já o dólar recuou 0,10% e encerrou o dia cotado a R$ 5,65. Muito bem, Doni. Mais um Cafeína. Isso. Cafeína mesmo. É isso, eu pensei. Mas tá vendo aqui. Cafeína, né, que é o nome. Bom fim de semana, tchau.